Glória a Deus. Amém, queridos. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Prazer muito grande poder ter essa oportunidade de dividir algo da palavra de Deus. Pode assentar, fica à vontade. Só me apresentando aqui um pouquinho melhor. Meu nome é Marcos. O pessoal às vezes me chama de Cote, né? Um apelido de infância. Sou casado com a Raquel. Nós somos casados há 37 anos. Temos um casal de filhos, o Gabriel e a Bárbara. A Bárbara é casada com o Marcos e o Gabriel é casado com a Tissan, uma sul-coreana. Inclusive eles moram lá na Coreia. Tem um filhinho, né, o Daniel. Quer dizer, eu já sou vovô também, né? E trabalhamos, como foi dito, né, com uma organização missionária chamada Jocum, Jovens com a Missão. Eu estava orando e senti de compartilhar uma palavra com você. Eu fico muito empolgado em estar assim numa conferência onde tem tanta gente envolvida com missões, mas eu gostaria de trazer também um aspecto de missões que é muito importante, que tem muito a ver com nossa intercessão, a nossa inteligência espiritual. Então eu gostaria de falar um pouco sobre como viver com discernimento, como exercer o nosso sacerdócio, o nosso chamado vocacional com sabedoria, trazendo redenção, porque todos os lugares que nós vamos desse planeta, qualquer lugar, é impressionante como a Bíblia diz, como a terra está clamando por redenção. A terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus nesse sentido. Então esse texto está ali em 2 Samuel, no capítulo 21, se você quiser, tiver como, você pode deixar aí a sua Bíblia aberta, 2 Samuel, capítulo 21, verso 1, quando a Bíblia fala assim, que nos dias de Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos, pelo que Davi consultou ao Senhor. E a Bíblia fala assim, que o Senhor lhe disse, falou assim: Davi, isso é por conta da casa sanguinária de Saul, porque assassinou os gibeonitas. Então é muito interessante a gente, quando a gente olha para esse texto, é lógico que é um texto que está resumindo um período, de certa forma, assim, longo da história, pelo menos aí de 2 gestões governamentais, não é? E de repente, então, vem uma crise realmente que abala a nação. E é muito importante, assim, para a gente poder se situar melhor, é muito importante a gente compreender o contexto e o momento espiritual que a nação vivia. Afinal de contas, o nosso chamado não é só discipular pessoas, mas também é discipular nações, emergir nações nos valores do reino de Deus. É interessante, se você, por exemplo, fosse resumir todo o Antigo Testamento, a gente pode resumir o Antigo Testamento num modelo divino de nação. Então, é como que se Deus, ali, Mateus 1,17, a Bíblia fala assim, de Abraão até Davi, 14 gerações. Então essas 14 gerações foi o tempo que Deus levou realmente para construir uma nação que seria o seu agente missionário na face da terra.
Lógico que Israel teve as suas fases boas, as suas fases ruins, mas é interessante que no governo de Davi, o governo de Davi foi esse apogeu da glória da nação de Israel, de Abraão a Davi, 14 gerações. Então, veja bem que quando Davi assume o governo, é importante a gente entender que a nação estava chegando no auge da sua maturidade, da sua virtude. Inclusive, quando você estuda na Bíblia ali, os 20 primeiros anos do governo de Salomão são impactantes. Salomão governou por 40 anos. Os primeiros 20 anos foram excelentes, inclusive eclodiu um avivamento de proporções globais, porque a Bíblia fala que pessoas vinham de todas as partes da terra, não era de algumas, era de todas as partes da terra, com as suas dúvidas, os seus enigmas, os seus conflitos, e Salomão era o homem que tinha as respostas de Deus para os dilemas, para os conflitos da sua geração. O Deus de Israel estava sendo glorificado, esse modelo divino de nação estava cumprindo o seu propósito. Então, quando a gente pensa no Israel de Davi, ou quando você pensa na Alemanha de Lutero, ou na Suíça de Calvino, ou na Noruega de Hauge, nós podemos experimentar realmente um modelo de nação que funciona. Não vou dizer que essa nação vai virar o céu, mas as coisas vão funcionar, de fato. Quando a gente olha os Estados Unidos, lá dos pais fundadores da América, a Bíblia nos dá, Deus nos deu um modelo de nação que funciona. O Antigo Testamento pode ser resumido num modelo de nação. O Novo Testamento é um modelo de igreja. E é interessante que o modelo de igreja é esse paradigma da mudança de dentro para fora, porque Jesus diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas ele está dentro em vós. Você não consegue mudar uma nação sem mudar cada pessoa de dentro para fora. Por isso que a grande comissão, ela retorna para o modelo de nação, porque não é só, como eu disse, discipular pessoas, mas é discipular nações. Muitos de nós, às vezes, pegamos um modelo em detrimento do outro. É muito comum essa famosa teologia da substituição. Às vezes tem gente que pega o modelo de nação, mas não pega o modelo de igreja, né? Ou pega o modelo de igreja, dizendo, não, esse modelo de nação, isso ficou para trás, a igreja substituiu Israel. Não. Quando a gente faz essas revelações convergirem, realmente, nós vamos discipular a nossa geração. Mas é importante a gente entender isso, que a nação de Israel estava chegando no auge da sua virtude, do seu propósito, no apogeu da sua glória. Davi representava isso tudo, quando de repente, a Bíblia fala assim, que vem 3 anos consecutivos de fome. Algo interrompe o processo, tem uma interrupção. Tinha algo ali que não podia passar batido. É muito interessante que todo conflito, toda crise carrega não só uma mensagem, mas muitas vezes um chamado. E é por isso que a gente precisa de ter muito discernimento. Então, quando você pensa num contexto como esse, imagina 3 anos de fome. Normalmente, a fome está ligado com o quê? Está ligado com seca. Para você ter 3 anos consecutivos de fome, é porque provavelmente tinha no mínimo 5 anos de seca. Imagina, sei lá, o estado, não é, aqui do Rio Grande do Sul, 1 ano inteiro sem cair uma gota d'água, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. A tragédia é que não é uma coisa dessa.
E normalmente a nossa tendência é olhar para essas coisas dentro assim de uma perspectiva mais natural, humana. Talvez lá no primeiro ano, Davi falou, não, isso é algum problema climático, talvez até consultou os seus ministros. A Bíblia fala sobre os filhos de Isacar, que eram peritos para discernir os tempos. Não, é um problema da natureza. Aí 2 anos, 3 anos, e o problema vai só se agravando. Talvez chegou num momento até que Davi começou a se culpar, falar, Senhor, por que isso está acontecendo logo no meu governo? A nação indo para o auge, para a plenitude do seu propósito, e de repente, essa fome assolando as pessoas, assolando toda a nação. E a Bíblia fala assim, pelo que Davi consultou o Senhor. Chegou numa hora, então, que ele agora começa a exercer o seu sacerdócio. Ele fala assim, Deus, por que isso? O que está acontecendo? Então Deus chega e fala, olha Davi, não fica preocupado, não é você, o problema não é você, o problema é a gestão governamental passada. Irmãos, é muito importante a gente entender isso aqui. Tem muitas situações que nós estamos enfrentando, que não fomos nós que semeamos. É importante a gente entender, principalmente quando a gente fala de escolhas, no exercício de uma liderança, escolhas têm consequências, que nós mesmos colhemos, ou os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos vão colher. Às vezes pode ser que eu e você estamos enfrentando situações hoje que não tem a ver especificamente com algo que nós fizemos, mas é a lei da herança, não é? De repente, aquilo você está sentado num lugar de autoridade que foi contaminado por uma outra liderança. Quando você chega num país da África, da Ásia, muitas vezes você está enfrentando ali, você está tendo que desbravar trevas, e tem uma história por trás de todas essas trevas que muitas vezes estão imperando e cegando o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. É importante a gente entender, porque quando a gente pensa nessa seca, nesse processo de fome, nessa catástrofe, isso muitas vezes pode também estar internalizado na nossa realidade. Tem nações que estão, porque tem muitos tipos de miséria, de fome, tem a fome física, mas tem também as misérias psicológicas, emocionais, espirituais. Às vezes tem pessoas que a vida dela secou, o ministério secou, a igreja está morrendo, a nação está morrendo, a liderança está morrendo. Então é muito importante a gente entender o que está acontecendo. Senhor, o que está acontecendo? Então Deus traz um discernimento preciso. A Bíblia fala que aqueles que buscam o Senhor não ficarão confundidos. Pelo que o Senhor lhe disse. E Deus fala assim, Davi, isso é por conta olha como Deus qualifica a gestão governamental anterior a Davi. Ele fala assim, isso é por conta da casa sanguinária de Saul, porquanto assassinou os gibeonitas. Então Deus estava explicando, olha, vocês, Israel, não vai chegar na plenitude que precisa de chegar, se vocês não lidarem com isso. Tem uma âncora, impedindo que a nação chegue onde ela tem que chegar. Tem que lidar com isso. A nação vinha no processo tremendo, e de repente,
tudo para. E Deus falou: olha, sem resolver isso, não vai para frente. Mas talvez essa é a parte, vamos dizer, mais delicada, é essa sensibilidade da gente ter um diagnóstico divino, da gente exercer o nosso sacerdócio de maneira inteligente e entender o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente só fica tentando enxugar gelo, remediando sintomas, sem lidar com as causas. Mas agora Davi tem um entendimento: a casa sanguinária de Saul, casa sanguinária de Saul. E é muito importante a gente discernir então essas coisas aqui. Veja bem, na verdade tem uma denúncia de 2 pecados que estavam ferindo a nação. Primeiro, derramamento de sangue inocente. Segunda coisa, quebra de aliança, porque esses gibeonitas foram aqueles mesmos com quem Josué e os anciãos de Israel fizeram uma aliança de que eles não morreriam. Acho que todo mundo aqui se lembra de Josué capítulo 9, quando os gibeonitas, eles fazem um teatro, um mega teatro, como se tivessem vindo assim de uma cidade muito distante, roupa velha, sapato velho, pão embolorado, e eles então, olha, sem ter que dever nada para Hollywood, os caras fazem assim um teatro tão grande, eles conseguiram realmente enganar Josué e os anciãos, juntamente com Josué, fizeram uma aliança: não, vocês não vão morrer, tá bom, vamos fazer aliança com vocês. Depois, 3 dias depois, descobriram que aquilo tudo era mentira, eram vizinhos ali, então veio uma sentença, mas Josué falou: olha, nós fizemos uma aliança que vocês não morreriam, nós não vamos quebrar essa aliança. Veio uma sentença sobre eles seriam rachadores de lenha, tiradores de água, passaram a assumir toda essa função da logística do tabernáculo. E normalmente quem é mentiroso, manipulador, tem que andar muito perto do altar, não é? Ser tirador de lenha, rachador de lenha, tirador de água, né? Porque o tabernáculo, pensa numa mega cozinha, uma coisa que dá trabalho. Eram, sei lá, centenas, milhares de sacrifícios. Imagina você ter água, você ter fogo, para lenha, né, para manter esse fogo aceso. Eles faziam essa logística. Então havia uma aliança de Israel com os gibeonitas, de que eles não morreriam, e vem agora esse cabeça de vento do Saul e assassina os gibeonitas, quebrando uma aliança. Então tem derramamento de sangue e quebra de aliança. É interessante, queridos, a Bíblia fala, o profeta Ezequiel, ali no contexto do cativeiro, Ezequiel fala que tem 4 pecados que ferem a terra. Tem pecados que ferem a terra. E Ezequiel fala sobre a idolatria, a apostasia, o adultério, que é a quebra de aliança, e o derramamento de sangue inocente. São pecados que ferem uma terra, que adoecem uma terra. No inglês aí a palavra adoecer, a palavra sick, de que a terra fica enjoada e a terra começa a vomitar os seus moradores. Como é que você sabe que você está numa terra adoecida? Quando essa terra começa a vomitar os seus moradores. Inclusive foi o que Deus falou lá para o povo de Israel, falou: do mesmo jeito que a terra vomitou os cananeus, porque a maldade deles chegou até nos céus, a terra vai vomitar vocês, se vocês fizerem as mesmas práticas. A terra vai vomitar vocês. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, a gente vê algumas nações vomitando seus moradores.
A Venezuela está vomitando os seus moradores. A Califórnia está vomitando os seus moradores. Tem gente saindo da Califórnia, indo para os estados republicanos. O Afeganistão está vomitando os seus moradores. Você vê aquelas filas enormes de pessoas tendo que fugir das suas cidades, das suas casas. A terra vomitando os seus moradores. E muitas vezes Deus está nos mandando para um lugar desse, onde a terra foi profundamente ferida, onde a terra adoeceu, e a terra está vomitando os seus moradores. Por isso que quando você estuda a Bíblia, você vai ver nações nascendo e nações morrendo, povos ganhando uma terra e povos perdendo a terra, porque Jesus disse: os mansos herdarão a terra. Do mesmo jeito que por causa da maldade dos cananeus, Deus tirou a terra dos cananeus e deu para os descendentes de Abraão, depois a terra vomitou eles, eles foram lá para a Babilônia, foram vomitados, perderam a terra, adoeceram a terra. Por isso que chega nesse momento que Deus deixa bem claro, porque nós não vamos prevalecer e crescer de qualquer maneira. Deus tem princípios. Então chega uma hora que Deus precisa de alguém realmente para resolver isso que tinha que ser resolvido. E Deus falou: olha, Davi, o trono, o lugar de autoridade que você está assentado, foi manchado, maculado com sangue da chacina que Saul fez. A gente, às vezes, é muito isso na política, já viu? Pessoas que são muito bem intencionados para entrar na política, quando entra, chega lá, a pessoa senta num lugar de autoridade que está contaminado por corrupção, maldade, e daqui a pouco aquela pessoa toma a forma do espírito que está naquele lugar de autoridade. É impressionante. Por isso que é importante a gente, às vezes, redimir a história. Isaías fala sobre restaurar lugares antigamente assolados de geração em geração. Então, o que a gente observa nesse ponto da história é que a nação de Israel estava para chegar na sua plenitude e falar: puxa vida, agora sim, é uma nação que está cumprindo o seu papel de ser o representante de Deus, o agente missionário de Deus para todas as demais nações, como de fato isso se cumpriu no governo de Davi, nos primeiros 20 anos do governo de Salomão. Isso se cumpriu, e se cumpriu com eles, pode se cumprir com a gente também, porque a mesma revelação que Deus deu para eles é a revelação que nós temos, e pode se cumprir em outras nações. Esse é o nosso mandato cultural, é discipular nações, emergir nações nos valores do reino de Deus. Então, quando vem essa revelação, veja bem, Saul já tinha morrido, gente. Olha como o mundo espiritual funciona. As coisas do mundo espiritual, elas não são imediatas. A lei da semeadura, uma das características principais da lei da semeadura é que não tem imediatismo. Você não planta uma semente aqui hoje e amanhã está colhendo um fruto. Não! Às vezes você vai demorar anos, décadas. Nós estamos lidando às vezes com questões que, por ignorância, por falta de entender a gênese desses conflitos, nós ficamos igual cego em tiroteio, mais perdido que cachorro quando cai do caminhão de mudança.
A gente precisa de exercer o nosso sacerdócio com inteligência espiritual. Tem muitos tipos de inteligência, mas uma das principais é a inteligência espiritual. É o que Davi está fazendo aqui. Senhor, por que isso? Por que essa fome? Não é? E Deus deixou claro, não é? Porque tem pecados que ferem a terra. A terra responde ao derramamento de sangue inocente. Você se lembra lá quando a casa de Acabe, também a casa sanguinária de Acabe, Jezabel? Rapaz, Acabe e Jezabel, pelo menos nas contas de Elias, porque Elias fala assim com Deus: Senhor, Acabe e Jezabel assassinaram todos os profetas, só sobrou eu. Nas contas de Elias. E Elias era o cara que vinha fundando escolas de profetas em vários lugares. Havia escola de profetas no Jordão, em Betel, em vários lugares. Ele conhecia os profetas da época. Acabe e Jezabel tinham assassinado todos. Acabe e Jezabel estavam até o pescoço no sangue dos profetas. E você lembra? Elias fez uma oração: Senhor, fecha o céu. Quanto tempo sem chover? 3 anos e meio sem chover. Fechou o céu. Aí depois Deus se compadece do povo. Então aqui vem 3 anos de fome. Eu costumo dizer que todo conflito carrega não só uma mensagem, mas um chamado. E Davi entendeu. E ele foi lidar então com os crimes de Saul. Ele foi lidar com os crimes de Saul. Humildemente, Davi chega, procura os gibeonitas. É importante você entender que os gibeonitas, eles eram literalmente assim, os servos do templo. Aquele pessoal que fazia um trabalho duro, pesado, não é? Os empregados do templo. Ia lá rachar lenha, trazer água, lavar as coisas, serviço pesado. Então, não eram, vamos dizer assim, pessoas que a gente chamaria assim, pessoas importantes, de liderança. Mas Davi, como rei, e eu acredito que dentro de todos nós, tem aí essa realeza de Davi, tem esse discernimento de Davi. Davi procura lá os gibeonitas humildemente, e ele fala assim: olha, o que é que nós temos que fazer para que vocês nos tirem dessa maldição, desse castigo? Davi se humilha, ele busca uma retratação, uma reconciliação. Saul já tinha morrido, mas ele agora estava sentado no mesmo lugar de autoridade que o Saul tinha ocupado. Então, representando a nação, ele chega e se humilha. O que nós temos que fazer? E quando ele busca essa reconciliação com os gibeonitas, se você ler o texto aí, os gibeonitas, eles ficam assim tocados com isso, e eles falam: puxa vida, Davi, olha o que você está fazendo, a gente aprecia muito. E como os gibeonitas eram pessoas que conheciam profundamente o processo redentivo, pessoas que entendiam de como o mundo espiritual funciona, eles falam assim: Davi, olha, isso não pode ficar impune, esses crimes não podem ficar impunes, mas vamos fazer um negócio, dá-nos apenas 7 homens, de todos esses, toda essa família sanguinária, dá-nos 7 homens, daqueles que participaram das chacinas, 7 homens, que sejam enforcados. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas.
Se tem uma coisa que faz o mundo espiritual pender para o mal, é impunidade. A impunidade gera um crédito de injustiça que legaliza a ação demoníaca. As coisas têm que ser tratadas. A lei civil em Israel, principalmente nessa época, coincidia com a lei moral. Está lá: não assassinarás. Por mais que eram integrantes de uma casa real, eles precisavam ser responsabilizados. Os gibeonitas foram muito generosos, misericordiosos. Falou: olha, pelo menos 7 homens, para a gente poder fechar esse ciclo de uma maneira justa. E Davi fala: não, é justo o que vocês estão pedindo. Ele toma muito cuidado para não tocar lá na família de Jonatas, porque ele tinha uma aliança com Jonatas. Mas ele pega lá os filhos de uma mulher chamada Rispa, de uma outra lá também, que eram filhos e netos de Saul. E esses homens então são enforcados. Eles são enforcados. E quando eles morrem, se você ler na sua Bíblia aí, tem uma cena assim bem tétrica, dessa mulher a Rispa, né, espantando os urubus e tal, não é? Davi fica sabendo disso, então Davi envia lá pessoas e fala: olha, pega os cadáveres e enterra esses cadáveres. Vamos dar dignidade para essas pessoas. Gente, a nossa vida é feita de muitos ciclos, e todo ciclo tem que ser fechado com dignidade. Fazer a coisa certa. E a Bíblia fala que quando esses homens estavam sendo enterrados, sabe o que aconteceu? Quem se lembra? Quando eles estavam sendo enterrados, a chuva veio. Talvez 5, 6 anos sem cair uma gota d'água. No enterro desses homens, a chuva vem, e a terra recobra a sua força e começa a produzir o mantimento. Resolveu o problema. Se Davi não tivesse feito essa intercessão, eu te pergunto, quantos anos mais essa fome ia durar? Quantos anos mais essa fome ia durar? Alguém aqui sabe? Eu não sei, não faço ideia. Às vezes Deus é misericordioso, mas talvez esse negócio fosse se estender, talvez a nação nunca chegaria onde ela acabou chegando, porque Davi resolveu o que tinha que ser resolvido. Acabou a fome, acabou a seca, os céus voltaram a sorrir sobre Israel, porque um homem teve o discernimento, a inteligência espiritual de discernir o momento que vivia. Como Eclesiastes fala, para todo propósito há um tempo e um modo, e o coração do sábio vai discernir o tempo e o modo. Porque um homem, um missionário, que virou uma chave e mudou o céu de uma nação. Mas eu acho que também é importante a gente internalizar essa realidade, porque às vezes essa realidade, como eu disse, não está acontecendo fora, às vezes está acontecendo dentro de nós. Do mesmo jeito que dentro de nós pode ter aí esse Davi, né, esse discernimento sacerdotal, muitas vezes dentro de nós também tem uma casa de Saul que precisa de morrer. Tem coisas aí na nossa vida
que precisam de ser tratadas, trabalhadas. Quando você estuda um pouco sobre a história de Saul, assim, é uma história bem triste, bem traumática, porque é a história de um líder que começou muito bem, mas terminou muito mal. Infelizmente, hoje, isso é o que mais acontece, líderes que começam muito bem. A Bíblia fala que quando Samuel ungiu Saul, que Saul e Jonatas, eles eram fortes como os leões, ágeis como as águias. Mas a gente sabe que toda liderança, liderança é sinal de provas. A gente passa por muitas provas, por muitas escolhas, decisões difíceis, muitos Getsêmanes. E na verdade, Saul, ele foi fracassando em todas as provas de Deus. Porque na verdade Saul, ele tinha um problema muito sério. A Bíblia fala que ele sofria de inferioridade. Tanto é que depois dele já ter sido ungido, quando Samuel foi apresentá-lo para o povo, ele estava escondido lá no meio dos balaios. Deus confrontou Saul dizendo: olha, eu te levantei para ser chefe sobre Israel, mas você é pequeno aos seus próprios olhos, você sofre de inferioridade. Então a gente vê sempre em Saul aquele líder que dependia dos tapinhas das costas, da aprovação humana, que gostava de ser visto. Sabe esse tipo de líder político que quer ser visto, né? Que sempre quer estar na foto, né? Principalmente nessa época do Instagram, onde tudo é muito plástico, né? Esse negócio está em alta. Por quê? Porque ele precisava de aprovação. Ele tinha inferioridade. Então ele, puxa vida, começou a ser reprovado, foi sendo reprovado, desaprovado por Deus. A Bíblia fala, né, quando Samuel o confronta, quantos se lembram, né, quando Samuel fala assim, que rebelião é como idolatria, rebelião é como feitiçaria, ou porfiar como idolatria. Gente, essa não foi uma palavra para o povo, essa foi uma palavra para Saul. Foi Samuel, o profeta, confrontando Saul. Inclusive essa palavra porfiar, é disputar a glória. Ele estava querendo uma glória que era de Deus. Ele estava querendo um lugar de Deus. Ao invés dele esperar Samuel para o sacrifício, o povo começou a ir embora, ele queria a afirmação do povo, então ele precipitou. Sabe aquele tipo de líder que quer agradar mais as pessoas do que a Deus? Tanto é que depois, ele chega lá para Samuel e fala: Samuel, honra-me perante os homens. Olha só, honra-me perante os homens. Agora a sua casa foi rasgada, seu reino foi rasgado. Ele fez um monumento em sua honra no Monte Carmelo. Inferioridade. Então nós temos aqui uma liderança caracterizada por inferioridade. E daqui a pouco isso virou numa comparação, numa disputa com Davi. Lembra quando as irmãzinhas de Israel criaram um corinho novo, dizendo que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares dos inimigos. A Bíblia fala que Saul se enfureceu de ciúme. Gente, se tem uma coisa destrutiva no ministério, é ciúme. A Bíblia fala assim: pesada é a ira, cruel o furor, mas quem pode suportar o ciúme? É forte como a morte, duro como a sepultura. Você sabe que 80% dos assassinatos que a Bíblia conta foram inspirados por ciúme. Por que Caim assassinou Abel? Por que Saul queria encravar Davi com uma lança na parede? Por que os fariseus crucificaram Jesus? Até Pilatos falou, porque tinham inveja dele, tinham ciúme dele. Ciúme.
E o ciúme pode levar a pessoa a um comportamento tão extremo, tão impiedoso, tão implacável, que é essa liderança que ele exercia, uma liderança opressiva, controladora, homicida. Acabou sujando as suas mãos no sangue dos gibeonitas. Muitas vezes, gente, essa realidade está dentro de nós, e é uma realidade que tem que ser tratada na nossa liderança também. A gente olha hoje para o mundo que nós vivemos, muitas vezes a gente está num contexto pessoal, num contexto de família, num contexto de igreja, onde a fome está assolando. As coisas já não fluem, as coisas estão parando. Às vezes pessoas estão sendo reprovadas. E essa fome, esses anos de fome, é que o mundo espiritual está soando os seus alarmes. É um chamado ao quebrantamento, ao conserto, à restauração, a gente entender o processo. Normalmente, quando a gente vai para uma nação, Deus chamou para uma nação, estuda a história dessa nação com profundidade. Procura identificar por que essa nação se tornou do jeito que ela se tornou. Entender a gênese dos problemas, que às vezes são coisas meio complexas, né? Hoje a gente vê, por exemplo, toda essa situação aí de o mundo islâmico e Israel brigando até hoje. Onde é que isso começou? No repúdio de Abraão com Agar. Olha como um problema familiar ao longo dos séculos se transformou numa guerra que está ameaçando a paz mundial. Às vezes a gente tem que voltar nessa gênese, redimir isso aí. Aí vem a intercessão, o sacerdócio, a gente saber representar essas partes, porque a Bíblia fala que o sacerdote é aquele que se compadece eternamente dos ignorantes e errados, oferecendo dons e sacrifícios, sabendo que ele mesmo está rodeado de fraquezas. Eu me lembro no impacto de evangelismo lá em Angola, né, um dos luandões que nós fizemos lá. Gente, a gente sabe que aqui no Brasil muita coisa foi construída com sangue, suor, lágrimas de negros, que foram traficados. Eu lembro que um dia Deus falou: olha, lava os pés dos angolanos, os brasileiros lavando os pés dos angolanos. Começamos a pedir perdão por aquilo que os nossos pais fizeram com os pais deles. Isso não foi uma coisa imposta por um movimento, que essas coisas você não impõe, não, às vezes é um mover do Espírito Santo, é o fluir da compaixão, do quebrantamento. E é impressionante como, quando você tira essas barreiras, e o sangue de Jesus veio para derrubar essas barreiras, entre raças, homem e mulher, judeus e gentios, né? Reconciliação, é o que Davi fez. Ele julgou essa barreira que Saul criou com os gibeonitas, ele derrubou. Com a sua humildade, quebrantamento, justiça. E a terra foi curada. A terra foi curada. A Bíblia fala assim, que a terra voltou a ser favorável. Voltou a ser favorável. E Davi pega os ossos de Saul, Jonatas, junto com os ossos desses que foram sentenciados à morte pelos seus crimes, colocaram tudo num lugar só, fechou o ciclo, resolveu o que tinha que resolver. A terra voltou a ser favorável. Curva a sua cabeça um pouco.
em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa ele falar primeiro com você, porque, queridos, não é que a gente faz a obra de Deus, nós somos a obra de Deus. Nós estamos em construção. E muitas vezes tem coisas na nossa vida, na nossa liderança, que não está resolvida. E a gente está tentando resolver o problema do mundo sem resolver o que a gente tem que resolver em nós mesmos ou na nossa família. Então esteja sensível àquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Ou pode ser que realmente Deus te levou para um lugar, você está em algum lugar, e Deus está te dando o coração dele, por essa nação, por esse povo, e pode ser que esse povo está numa miséria violenta, como a gente viu aqui nos vídeos, mas muitas vezes a gente não tem a inteligência sacerdotal de redimir o que tem que ser redimido, e às vezes a gente fica ali malhando em ferro frio. Pai querido, nós te invocamos sobre este lugar. Obrigado, Senhor, porque de fato todos aqueles que te buscam diligentemente não ficarão confundidos. Eu oro, Senhor, que o Senhor possa ativar o nosso chamado, que haja em nós um senso de destino, no sentido de chegarmos na plenitude que o Senhor quer que cada um de nós cheguemos, seja em favor dessa ou de qualquer outra nação, mas que nós possamos exercer o nosso sacerdócio com sabedoria, ouvindo a sua voz, recebendo os diagnósticos que vêm do céu, tendo um espírito congruente com o espírito de Cristo, derrubando barreiras, reconciliando corações. Que o Senhor libere sobre as nossas vidas o poder para fazermos discípulos de todas as nações. Nós nos colocamos debaixo desse mandato cultural de discipular nações, que o Senhor possa acender sobre as nossas cabeças línguas de fogo. Libera línguas estranhas, línguas estrangeiras, o dom de falar em línguas, de comunicar o seu evangelho com poder. Nós não queremos correr atrás dos sinais, mas os sinais vão correr atrás de nós quando nós obedecemos o ID. Libera sobre as nossas vidas o seu propósito, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.